Eu acho que a notícia desta semana no Brasil é a de que o juiz da Suprema Corte, o Toffoli, o famoso Toffoli, vai participar do julgamento do mensalão, o que é uma simples maravilha, porque ele é advogado de um dos réus. O Reinaldo Azevedo publicou na página dele, né, a procuração, né, que o Zé Dirceu nomeia seu advogado. Então, o advogado do réu vai julgar o processo. Escuta, isso aí já passou da fantasia, tá entendendo? É uma coisa incrível. Quer dizer, eu nunca na minha vida acreditei em golpe militar, nem apelei para a Força Armada, mas eu acho que agora não tem mais outro jeito. Quer dizer, se o próprio Supremo Tribunal Federal já virou uma palhaçada, já é o escritório da advocacia do PT, dos ladrões, então não tem mais jeito, porra. Alguém tem que botar um pouco de ordem nesse negócio, não é possível, é necessário. O ideal seria uma intervenção da própria sociedade. Quer dizer, o pessoal se organizar em massa, ir lá pressionar, como pressionar no tempo do julgamento do Collor. Mas acontece o seguinte, que para o julgamento do Collor havia toda uma rede de organizações bilionárias já programadas para isso, para juntar gente lá e pressionar o Supremo Tribunal Federal, ao ponto de que o então presidente, cujo nome agora não me ocorre, disse: o STF não é imune ao clamor popular. Não é isso? A frase que já é uma vergonha. Quer dizer que ele já entrou lá disposto a dar uma sentença que agradasse ao clamor popular. Mas fez isso uma vez, fez isso para um lado, pode fazer para o outro também. Tá certo? Mas acontece que o pessoal da direita conservadora, que é a turma, né, a esquerda vive se referindo à direita conservadora como se fosse uma força política existente, que não é, não tem organizações, não tem dinheiro, não tem nada. Então, manifestações espontâneas da sociedade, como esperava o ex-presidente Collor, só numa cabeça de ovo como a dele mesmo, tá entendendo? Isso não existe, nunca existiu. Como pode haver uma manifestação popular espontânea num país de um tamanho de um continente? Quer dizer que se ninguém organiza as pessoas, não a conduz para lá, não vai ter movimento popular nenhum. Então, já que a sociedade civil não pode se mobilizar, o pessoal poderia até raciocinar: resta aí as Forças Armadas. Fala: olha, eu não acredito nisso, tá certo? Não acredito de jeito nenhum que as Forças Armadas, a esta altura, sejam capazes de fazer o que quer que seja. São completamente castradas, reduzidas à total impotência e estão por culpa delas mesmas. Aliás, eu vou ler aqui um artigo que eu acabei de mandar para o Diário do Comércio, que é exatamente a propósito disso. O artigo chama-se A Falsa Memória da Direita. Dizem que o Brasil é um país sem memória, mas isso não é verdade. O Brasil é um país com falsa memória. Esquecer o passado é uma coisa, reinventá-lo conforme as ilusões do dia é bem outra. É desta doença que a memória do Brasil padece, e ela é bem mais grave do que a amnésia pura e simples. Não estou falando da manipulação esquerdista do passado. Ela existe, mas é só um aspecto parcial da patologia geral a que me refiro. Esta infecta pessoas de todas as orientações ideológicas possíveis e algumas sem orientação ideológica nenhuma. Ela é um simples resultado da ojeiriza nacional à busca do conhecimento, portanto, à reflexão madura sobre o que quer que seja. Quer um exemplo de falsa visão do passado que não foi produzida por nenhum esquerdista? O país está cheio de almas conservadoras e cristãs que ainda idealizam o regime militar como se ele fosse uma utopia retroativa à encarnação extinta das suas esperanças. É verdade que os militares não roubavam, que eles fizeram o país crescer à base de 15% ao ano, que eles construíram praticamente todas as obras de infraestrutura em que a economia nacional se apoia até hoje, que eles acabaram com as guerrilhas, que no tempo deles a criminalidade era ínfima e que os índices de aprovação do governo permaneceram bem altos, pelo menos até a metade da gestão Figueiredo. Que tudo isso são méritos, ninguém com alguma idoneidade pode negar. Mas também é verdade que, tendo subido ao poder com a ajuda de uma rede enorme de instituições, partidos e grupos conservadores e religiosos, a primeira coisa que eles fizeram foi desmanchar essa rede, cortar as cabeças dos principais líderes políticos conservadores e privar-se de qualquer suporte ideológico na sociedade civil. Fizeram isso porque não eram conservadores de maneira alguma. Eram indivíduos formados na tradição positivista, forte nos meios militares até hoje, que abomina o livre movimento das ideias na sociedade e acredita que o melhor governo possível é uma ditadura tecnocrática. Pois foi uma ditadura de militares e tecnocratas iluminados o que eles impuseram ao país por 20 anos,
rebaixando a política à rotina servil de carimbar sem discussão os decretos governamentais. Suas mais altas realizações foram triunfos típicos de uma tecnocracia. Seus crimes e fracassos, o efeito incontornável do desejo de tudo controlar, de tudo reduzir a um problema tecnoburocrático, onde o debate político é reduzido a miudezas administrativas e onde a iniciativa espontânea da sociedade não conta para absolutamente nada. O positivismo nada tem de conservador. Ele é, com o marxismo, uma das duas alas principais do movimento revolucionário. Compartilha com a sua irmã inimiga a crença de que cabe à elite governante remoldar a sociedade de alto a baixo, falando em nome do povo para que o povo não possa falar em seu próprio nome. Tal foi, acima de qualquer possibilidade de dúvida, a inspiração que acabou por predominar nos governos militares. Que desse ao movimento de 1964 o nome de Revolução não foi mera coincidência, nem usurpação publicitária de um símbolo esquerdista. Foi um sinal de que, por baixo da meta nominal de derrubar um governo corrupto e devolver rapidamente o país à normalidade, tinham planos de longo prazo, totalmente ignorados da massa que os aplaudia e até de alguns dos líderes civis de cuja popularidade se serviram para depois jogá-los fora com a maior sem cerimônia. Todas as organizações civis conservadoras e de direita que criaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a maior manifestação popular da história brasileira até então, foram depois extintas, marginalizadas ou reduzidas a um papel decorativo. Como bons tecnocratas, os militares acreditavam piamente que podiam governar sem sustentação cultural e ideológica na sociedade civil, substituindo-a com vantagem pela pura propaganda oficial. Esta, por sua vez, era esvaziada de toda substância ideológica, reduzida ao triunfalismo econômico e à luta contra o crime. Gramsci, no túmulo, se revirava, mas de satisfação. Que mimo mais delicioso se poderia oferecer aos próceres da Revolução Cultural do que um governo de direita que abdicava de concorrer com eles no campo cujo domínio eles mais ambicionavam? Naqueles anos, e não por coincidência, o monopólio do debate ideológico foi transferido à esquerda, que ao mesmo tempo ia dominando a mídia, as universidades, o movimento editorial e todas as instituições de cultura, sob os olhos complacentes de um governo que por isso se gabava de ser pragmático e superior a ideologias. A esquerda, quando caiu do cavalo em 1964, teve ao menos o mérito de se entregar a um longo processo de autocrítica, até de meia-culpa, de onde emergiu a dupla e concorrente estratégia das guerrilhas e do gramscismo, calculada para usar os guerrilheiros como bois de piranha e abrir o caminho para a esquerda pacífica, na qual o governo militar não viu periculosidade alguma, até que ela, por sua vez, o derrubou do cavalo com o escândalo do Rio Centro e a enxurrada de protestos que se lhe seguiu. Aqueles que na direita, ou no que resta dela, se apegam ao regime militar como um símbolo aglutinador, em vez de examinar criticamente os erros que o levaram ao fracasso, estão produzindo um falso passado. Não o fazem por esperteza, como a esquerda, mas por ingenuidade legítima, com base na qual a única coisa que se pode construir é um futuro ilusório. Tem que fique avisado. Desde que acabou o regime militar, eu estou esperando o dia em que esse pessoal conservador, direitista, militar, etc., vai sentar e dizer, peraí, vamos analisar os nossos erros. Então, por que nós fracassamos ao ponto de, depois de nós, a esquerda tomar o poder e controlar o país muito mais do que nós controlamos? Até hoje não tiveram sequer a coragem de reconhecer que fracassaram, meu Deus do céu. Quando você fala que o regime militar fracassou, eles olham o aeroporto não sei de onde, olha o aeroporto não sei do que, olha a estrada não sei o que, olha os índices econômicos. Eles falam, não estão falando disso, meu filho. Eu estou falando que vocês fizeram uma revolução para tirar os comunistas do poder e depois entregaram o poder aos comunistas. Então, foi um fracasso, evidentemente. Embora, do ponto de vista econômico, fosse um sucesso, sem sombra de dúvida. Na verdade, quando houve o movimento 64, ninguém estava pedindo para vocês restaurar a economia. Aqueles que estão ainda sobrevivendo naquela época, estão vivos, pense bem nisso. Tudo o que o povo lhes pediu, quando o povo saiu às ruas, tá certo, em março de 64, foi para pedir para vocês tirarem de lá o João Goulart, que era comunista, corrupto, etc., etc., e fazer novas eleições desde 6 meses, como vocês prometiam. Ninguém pediu para vocês restaurarem a economia. Decidiram ficar lá e restaurar a economia, e em seguida
sofreram uma derrota acachapante para aqueles mesmos que vocês tinham vencido em 64. E até hoje não pararam para fazer a seguinte pergunta: onde foi que nós erramos? Ou seja, não tem sequer coragem, não tem culhão suficiente para reconhecer que erraram, para reconhecer que fracassaram e, portanto, para pensar, peraí, vamos ver o que aconteceu. Não, fica nessa ilusão triunfalista, exibindo estatísticas, né, de crescimento econômico, tá certo? E apanhando, levando cusparada todo dia dos comunistas e fazendo de conta que não está acontecendo nada. Então, é este o problema com a direita brasileira. Não, a direita como movimento político não existe. Essa história de dizer, não, os ideólogos da direita, ora, um movimento que não existe não tem ideólogos, meu filho. Né? A ideologia é um discurso uniforme que fundamenta a estratégia de um grupo político, de uma corrente política, para a tomada do poder. Se não há esquema de tomada do poder, não há ideologia alguma, há apenas opiniões pessoais aqui e ali. Então o próprio uso do termo ideólogo, como esses filhos da puta usam toda hora, já é totalmente capcioso. Eu não sou ideólogo de merda nenhuma. Né? Quando a gente faz essas observações sobre a direita e tal, eu não estou... Né? Até esse Gustavo Moreira, que é um bosta, né? Ele diz, ele vive querendo ser o teórico da direita. Fala, eu? Não, eu estou dando a minha opinião. Eu nunca fui teórico de partido nenhum e jamais serei. Né? Então, a direita conservadora é uma pura invenção da esquerda, porque ela acabou com toda a direita, e daí fica mal reconhecer o seguinte: agora nós controlamos tudo, tá certo? Então, se nós controlamos tudo, temos poder total, nós somos os culpados de tudo que aconteceu, não temos mais em quem lançar a culpa, né? Não temos nem o tal do bloqueio econômico, entre aspas, como Cuba, para dizer, tudo culpa do bloqueio econômico. Né? Então, tem que inventar uma direita conservadora e fazer de conta que ela existe. Agora, que existem pessoas conservadoras, existem, tá certo? E dessas pessoas, muitas são nostálgicas do regime militar, sem entender que ele não foi o contrário da situação que nós estamos vivendo, ele foi a causa da situação que nós estamos vivendo. E enquanto não pararem para examinar isso, não vai haver sequer a possibilidade teórica de uma direita ideológica política no Brasil. Isso é besteira, é sonho. Né? Então está esse negócio, não intervenção das Forças Armadas, não, isso é pura, vamos dizer, é uma hipótese absolutamente irrealizável.